Bom, mais uma vez aí, cumprimentos, irmão, aí, com a paz do Senhor Jesus, né? Gostaria de pedir às pessoas aí que estão ouvindo esse vídeo aí, está assistindo este vídeo, que você inscreva no canal, deixa o seu inscreva aqui no canal no YouTube, né? Se você tiver no PC, escreva do lado aqui. Se você tiver no celular, escreva do lado de cá. Não deixa de escrever, porque isso aí ajuda muito. Desde já eu quero agradecer a vocês, por vocês estarem me ouvindo, embora não sou merecedor, né, de vocês estarem aí me ouvindo, mas a minha missão é pregar o Evangelho. Bom, tem uma irmã aqui do meu canal aqui, até muitos pedidos, e não é fácil a gente ler todos, então eu procuro ler o máximo, e aqueles que eu posso responder, eu vou responder. Os que eu não posso responder, aqueles que são ofensivos, eu excluo, denuncio, né, e bloqueio. Então tem muitas pessoas sendo bloqueadas, quer dizer, de 100%, 10% das pessoas estão sendo bloqueadas, 90% aceitas, porque muitas divergem, mas não tem ofendido, ó. Mas tem, a maior parte tem crido, né? Eu vou aqui tomar um pouquinho de água. Gostaria que você entendesse. Esta irmã, ela me pediu para mim gravar sobre revelação, né? Revelação. Eu fiz um grande texto aqui, mas eu acho que vai ficar muito grande. Então, como digo, muito obrigado, irmão. Obrigado você, irmã, que tem aí se inscrito. Porque a minha alegria não é ter tantos inscritos para ganhar dinheiro, isso, aquilo, outro. Muitas pessoas têm falado aí, mas o senhor tá no YouTube, mas o senhor coloca os anúncios aí, e isso é dinheiro. Bom, irmão, eu vou dizer uma coisa, eu só utilizo o YouTube. Eu já tenho essa conta desde 2010. Toda a minha vida foi colocar vídeos de pregações, de louvores no YouTube. Nunca tive o interesse de ganhar dinheiro divulgando a palavra de Deus. Embora, desde quando a pessoa também ele quer divulgar a palavra de Deus, desde quando ele viva só da obra, a Bíblia também dá respaldo. Quem disse que não? 1 Coríntios capítulo 9 diz, né, que quem prega o Evangelho vive do Evangelho. Então eu só vivo do Evangelho. Eu não tenho outra função. Só vivo do Evangelho. Né? Tive profissão, já fui guarda municipal, já fui vigilante, já fui isso, que outro em São Paulo. Então, Deus me tirou para mim fazer a obra de Deus, e eu tô aqui fazendo a obra de Deus. Agora, a razão o negócio é o seguinte, como o YouTube me dá esses direitos, né? Então a gente ganha, a gente coloca um centavinho ali, vocês ajudam a contribuir, vocês ajudam a manter, porque eu falo a verdade para vocês, irmão, o meu ministério não é grande, o meu ministério, nós temos 2 igrejas, e tendo as 2 igrejas não se ajunta uma, porque o povo não quer a verdade, né? Então se eu tenho no meu ministério se eu tenho uns 30 membros ao todo, é muito, e vocês sabem que aqui nesse canal aqui eu tenho visto muitas pessoas precisando de um pastor que pregue a verdade e que não esconda, que apacente as ovelhas, não os bens das ovelhas. Então eu tenho apacentado as ovelhas. E por apacentar as ovelhas, irmão, nós sofremos muito. Então eu vivo da obra. Então quando você também ajuda aí aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se vende, mas como o YouTube me dá essa prioridade aí, né? Então é um direito meu, e assim como muitos ganham aí com seus vídeos, com pornografia, com isso, aquilo, outro, eu acho justo o cristão também ser abençoado, porque é direito. Então agradeço você que está me ajudando também. Deus abençoe você. E vamos para frente. Bom, uma irmã me pediu para mim gravar um vídeo sobre revelação. Eu creio em revelação, eu creio em expulsão de demônio, eu creio em milagre,
eu creio no batismo com o Espírito Santo. Então, todos que creem assim são chamados crentes pentecostais. Eu sou pó, cinza, não sou melhor do que ninguém, mas também, lógico que como servo de Deus também, eu não vou deixar as pessoas me detonarem, porque Jesus não deixou, né, ninguém detonar a casa do Senhor, porque ele entrou lá decidindo, jogando a mesa por terra lá e chicoteando o povo, ele chicoteou com vontade mesmo. Então, eu vou aqui citar algumas coisas rapidamente, esse vídeo vai ficar um pouco longo, desde já. Eu gostaria que você assistisse ele todinho, para você chegar e dar sua opinião, né? Aqui eu quero aprender com os irmãos e ensinar, né? Vamos ver então a revelação da carne, né? Nós sabemos que existe muitas igrejas que elas enchem, elas lotam, elas andam abarrotadas de pessoas, porque existem pessoas que ela não tem vida digna com Cristo e ela se sente bem enganada. Eu gostaria aqui de dizer, eu não vou dizer versículos, geralmente muitos não, mas alguns que vêm à minha lembrança para complementar a receita aí do bolo, eu vou dizer. Os que não estão anotados, eu vou dizer a passagem. Você já conhece a Bíblia, você vai ver que eu estou dizendo verdade. Nós sabemos que Deus precisava atormentar Saul. E Deus não poderia de maneira nenhuma atormentar Saul. Tinha que ser um espírito do mal, né? E a Bíblia chama que um espírito da parte de Deus, né, se ofereceu para atormentar Saul, aonde esse espírito da parte de Deus, ele saiu e atormentava Saul. Então, como ele foi atormentar Saul, Davi era usado com sua harpa, né? Davi era usado com sua harpa, e ali ele tocava, e os demônios, o espírito mal saía. É o espírito mal, né? Se espírito mal é mal, mal é mal, mal é demônio, né? Nós vemos também numa outra passagem, em 2 Reis, 32, parece. E nós vemos também, na segunda passagem, que Deus precisava de que alguém profetizasse mentira. Profetizasse mentira, né? 2 Reis, deixa eu ver aqui, os falsos profetas, 22:6 parece, isso mesmo, né? 1 Reis, aliás, perdão, 1 Reis 22:6, né? Que está escrito assim: então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, né? E disse-lhe: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? O rei de Israel é Acabe, né? Nessa época. E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei, né? E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei o mensageiro que foi chamar Micaias, né? Que o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaia falou-lhe dizendo: vês aqui as palavras do profeta, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaia diz: vive o Senhor, que o Senhor me disse, isso falarei. E vindo ele o rei, e o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Acabe disse, né, para Micaia. E ele, Micaia, lhe respondeu: sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei, né? Então veja bem, nós vamos continuar isso aí. Nós vemos aqui uma passagem em Mateus que diz assim: olha, guardai-vos dos falsos profetas,
que vêm a vós vestidos de cordeiros, mas por dentro são lobos vorazes, né? São lobos vorazes. Então, veja bem, então o que a gente temos aqui a falar é que Deus precisava de um espírito, né, mentiroso. E nós sabemos que dentro dessas igrejas existe o espírito da mentira. Sabemos que muitos pastores, eles são elevados por mentiras, eles são mentirosos. Sabemos que muitas mulheres intituladas profetisas do dia de hoje são mentirosas. O que elas querem, o que eles querem é fama para si. É isso que eles querem. Então veja bem, vemos aí que foi consultado o rei Acabe, consultou quase 400 profetas, né? E os profetas profetizaram dizendo que ele podia ir, que ele ia ganhar a guerra, ele ia vencer a guerra. E nesse caso, né, também chamaram Micaias. E Micaias é homem de Deus, era profeta. Então o rei queria ouvir a mesma voz que os profetas, quase 400 lá, profetizaram a favor do rei, dizendo que era. O que ele queria é que Micaias confirmasse o que os falsos profetas estavam lhe dizendo. E aí, Micaias, com voz de sarcástico, né, com uma voz bem rude, rindo da cara do rei, disse para ele, né, vive o Senhor, disse assim, sobe e será bem sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. Mas Acabe, ele sabia que o Senhor era contra ele subir. No entanto, que ele tinha uma certeza que os profetas dele estavam tanto mentindo, só que ele não queria praticar a verdade. Aí ele respondeu, o Acabe respondeu para Micaias assim, até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ah, peraí, em nome do Senhor. Quando se disse em nome do Senhor, aí Acabe falou, bom, então ele não quer ouvir o que os ouvidos dele querem ouvir. Ele quer ouvir o que o Senhor está mandando falar. Porque no caso de Micaias, Micaias não mentiu, ele simplesmente sarcasteou, simplesmente caçoou da cara do rei, né? E aí o rei pegou e falou assim, não, me fala a verdade, né? Para disso aí, né? Então, Micaias, então, resolveu dizer isso para ele. Veja bem, né? Então disse Micaias, né? Então disse ele, via todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor, este não tem Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, disse o Senhor, este não tem o Senhor, não tem o rei, e torne-se cada um para a sua casa. Então o rei de Israel, né, que disse a Josafá, então Acabe disse a Josafá, outro rei, não te disse eu que nunca profetizara de mim o que é bom, senão só o que é mal? Né? Não te disse eu que não profetizaram coisas boas para mim, só profetiza mal? Existem muitos pastores, muitos missionários, muitas missionárias, inclusive as profetisas de plantão, que elas não é de jejum, elas não é de oração, elas não é de vigilância, ela é daquelas carnudas. Elas vai para o altar, elas andam como uma pombagira, elas andam mostrando todas as bandas das suas carnes, ela anda fazendo acontecer, é mentirosa, pior do que o cão. O cão fica furioso porque ela quer assumir. Vou te falar, quando o diabo vê essas mulheres, esses homens assim, ele fica endemoniado. O diabo tá com o diabo fica endemoniado, né? Então, por quê? Porque essa função cabe só a ele. Mas tem gente dentro das igrejas que querem tomar esta função. Então, veja bem. Então, as revelações existe. As revelações têm que vir de profeta de Deus. Veja que 400 praticamente mentiram. E veja que um profeta é da verdade.
Veja que os 400 só dizia o que o ego do homem queria saber. Veja que esses falsos profetas, esses falsos reveladores, eles só falam o que os visitantes querem saber. Os visitantes chegam na igreja com bebendo, fumando, jogando, prostituindo, e aí foi convidado para ir lá, e esse filho do diabo, que não tem nada com Jesus, esse mesmo espírito entra dentro dele e fala, olha, Deus está me revelando que você, irmão, vai ganhar um avião. Você vai ganhar um avião. Você vai ser empresário. Você vai ser rico. Deus está me mostrando que Ele está agradando do jeito que você anda. Primeiro, tem uma certa igreja que chegou e disse para minha irmã, ela foi numa igreja bem renomada aí, que é intitulada muito assim, a Revelação, e falou com minha irmã que Deus estava agradando dela com o marido dela, né? Deus agradou dela com o marido dela. E no entanto, o marido dela ficou sabendo disso, falou, mas como que Deus está agradando? Como que Deus falou que está agradando de nós? Se eu e a sua irmã só vivem na pancada em unha e dente. Um profeta lá falou que Deus estava agradando, né? E quando Deus me mostrou alguma coisa por eles que eu nem sabia, aí ele pegou, não para mim elogiar, porque toda honra e glória é do Senhor. Eu não sabia o que estava acontecendo com eles. Deus me mostrou tudo, eu falei, olha, Deus me mostrou isso, isso e isso. Aí foi que ele chegou e revelou isso aí. Falou, aí ó, no seu irmão, eu creio, porque ele não sabia disso, ele não sabia daquilo, ninguém falou para ele. Então, aí aonde está a profecia? Existem profetas que eles só querem, só profetiza as coisas boas para as pessoas. Existe profeta que eles só querem dizer o bem para a pessoa. Então a pessoa está em prostituição, a pessoa está bebendo, a pessoa está xingando, a pessoa está batendo a esposa, a pessoa está batendo a esposa, a pessoa está andando depravada e tal, aquilo outro. Então ele vai nessas igrejas que andam cheio de revelação, revelação da carne, e quebra a cara, porque chega lá, fala que Deus vai dar uma benção para ele no outro dia, e no outro dia ele leva um caixão, né? Então, hoje em dia, existem muitas revelações da carne. Então, como nós vemos aqui, né, que Micaia disse para Acabe, né? Acabe queria saber a verdade. Quando você quer saber a verdade, você tem que procurar pessoas que têm dignidade com Cristo. Pessoas, não é aquele pastor que só fala a benção para você, não. Não é aquele profeta que só fala, aquele revelador, que só vai, você só revela coisa boa para ele, só tem boa. É, pastor, mas existe pastor, igreja aí que a gente vai e só revela coisa ruim. Faz uma análise na sua vida. Você acha qual? Você acha que é um profeta de Deus, um homem, uma mulher de Deus, né? Que você vai numa igreja onde tem essas pessoas de Deus e você anda pecando, anda bebendo, fumando, jogando, prostituindo. Você acha que ele vai dizer uma mentira para você? Se ele tem o Espírito Santo de Deus, vai revelar que você está pecando, vai revelar onde está o teu pecado, vai revelar o que está acontecendo. Então, existe as pessoas, os falsos profetas, os falsos reveladores aí, eles contam tanta mentira para encher as igrejas. O negócio deles é encher a igreja, né? Então ele conta uma mentira, muitos deles até vão lá, pesquisa no Facebook, né? Entra em contato com o vizinho, o fulano que vai levar o irmão, a pessoa, o convidado na igreja. A pessoa já fala toda a vida dele para ela, né? Ou para ele, né? E quando chega na igreja, a primeira coisa que ele bate é o olho naquela pessoa. E quando ele chega, ele começa a chegar e fala assim, olha, Deus está me mostrando que você está passando uma provação muito grande. Deus está me mostrando que a sua esposa está sem ter relacionamento com você há 5 meses. O cara olha e fala, mas quem contou isso para ela? Deus está me mostrando, né, que você tem um carro que furou o pneu, está lá estacionado de frente à tua casa. Mas eu nunca vi essa mulher. Claro, já foram investigar a sua vida, já através de amizade de amigos, você vai ficar impactado. Oh, Jesus falou comigo, glória. Rapaz, você chora de verdade. Você chora. E quando você chorou, você já entregou seu coração.
E a pessoa, ela chega e fala, olha, e para saber mais, Deus está me mostrando o número do seu CPF. Vou dizer para você, o número do seu CPF é X, 0X, 0X, e o camarada e a mulher fica impactado. Como que sabe disso? Meu Deus, o que está acontecendo? E quer mais? Para confirmar, Deus está me mostrando que a sua RG e tal, aquilo outro, né? E a pessoa está lá com a nota fiscal dele, é que ela tirou uma segunda via, foi lá e conseguiu não sei como, foi lá na Receita, tirou, porque sabia que era um empresário, era uma pessoa mais ou menos, aí tá lá lendo lá embaixo, Deus está me mostrando, deixa eu ver aqui, ó, tá me mostrando. Então, as pessoas ficam enganadas, e elas começam a idolatrar aquela pessoa. Então, Deus está me mostrando que você vai casar com uma pessoa, fulano de tal, Deus aprovou o casamento com você. E fulano fala, tá vendo? Eu queria confirmação. Chega lá, a pessoa casa da destruição. Mas Deus não mostrou? Por que da destruição? Porque você está sendo enganado por espíritos enganadores. Veja aqui o que disse Micaia para o Acabe, né? Quando Micaia disse para Acabe, né? Então disse Micaia, né? Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, né? Viu o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o seu exército estava junto a ele. A sua mão direita, né? E a sua esquerda, todo o seu exército estava ao lado da sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Quem, né, induzirá? O Senhor diz, quem induzirá? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Saiu um espírito, né, e apresentou ao Senhor. E disse, eu induzirei. E o Senhor disse, com quê? E disse o espírito, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, né, tu induzirás. Né? Então Deus disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Como Deus não pode mentir, então tem que um espírito mentiroso fazer aquilo que Deus quer. Porque, na verdade, por que Deus permitia? Porque Acabe era rebelde, Acabe era idólatra, Acabe, né, destruía os cristãos, Acabe, a mulher de Acabe era satânica, Jezabel. Então, veja bem, então nós vemos muitos profetas que são Acabe e que são profetas de Acabe, né? Então, as pessoas, muitos Acabe vão à igreja para ouvir a resposta de Deus que só elogia ele. Tem muito Acabe indo na igreja, caçando os profetas para que profetize a benção para ele. Então, agora, aí diz assim, agora pois, né, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Quer dizer, Deus queria o mal contra Acabe? Não. Veja aí que Acabe queria receber algo, queria insistir que Deus desse para ele algo que na verdade não era para dar. Mas Deus ainda queria poupar Acabe. Deus ainda, por sua infinita misericórdia, usou um profeta fiel e disse, não vai. Deus está dizendo que o Espírito, porque o Espírito se manifestou na vida dos profetas de Acabe? Porque Acabe dava lugar, porque os profetas eram mentirosos, eles são falsos, então eles têm que receber um espírito do engano, como tem muitas pessoas recebendo um espírito do engano dentro de si. Né? Então o Espírito Santo que tem que estar dentro da gente, né, tem que ser o puro. E tem muita gente com espírito de engano, né? Sobe no altar e fala assim, olha, Deus está me mostrando aqui 5 irmãos. A igreja está cheia. Deus está me mostrando 5 irmãos com dor de cabeça. Aí levanta 10. Não, irmão, Deus me mostrou 5, mas os outros 5 vão receber a bênção a si mesmo. Espera aí. Isso é um jogo da lotérica. Deus está me mostrando que tem uma irmã aqui com uma dor na coluna. Né?
não mostrou especificado, levanta 5 pessoas. Deus está me falando que a senhora... Tudo bem, concordo que Deus mostra no meio das pessoas, mas se levantou 10 pessoas, Senhor, mostra para mim qual é o 5. E para ter mais precisão, mostra para mim o nome deles. Nem conheço. É outra história. Então a revelação ela tem que ser direta e precisa. Você tem que praticar. Então o falso profeta, ele lança a sorte. Uma vez eu estava na igreja onde meu sogro pastoreava, e ele é muito assim, astuto para isso, e ele sabia que lá tinha um revelador que ele era muito mentiroso. E esse revelador chegou, né, e disse assim, Deus está me mostrando, irmão, vem cá, chega aqui. O irmão chegou, eu até estava presente. E ele disse assim, Deus está me mostrando que você está com uma terrível dor de cabeça e já tem muito tempo. Ele disse, ô irmão, eu não estou com dor de cabeça não. A minha dor mesmo, na verdade, é no pé. Está no pé. Ele, não, mas Deus também vai curar o pé. Então veja bem, profetas que não sabem julgar suas próprias profecias. Esses são os espíritos de engano. Eles tentam jogar na telecena, telerevelação, né? Então, eles tentam seduzir as pessoas para destruir a vida deles. E a pessoa corre tanto atrás de revelação, quando pensa que não, está destruído, né? Então, veja bem. Então, Deus chegou e disse para Acabe, disse para Micaias, para dizer para Acabe que saiu um espírito, né, mentiroso, né, que apresentou seu senhor e foi lá induzir o próprio Acabe, porque o Acabe só gostava de mentira. Então tem muita gente que procura mentira, né? E acaba o quê? E acaba caçando o chifre na cabeça de cavalo, né? Aí o que acontece? Revela uma coisa que na verdade não está existindo, né? Fala que você vai ter seu emprego no outro dia, não vem. Fala que você vai receber aquilo, não recebe. Mas você ainda já está com a mente cauterizada, você acredita nesse mercenário. Então você é o crente que só anda procurando revelação. Crente que procura sua revelação, né? Com certeza, ele é um crente morto. Ele é um crente guiado pelos outros, né? Nem a jumenta é guiada sozinha. Tem que ter alguém para guiar ela. Então, veja bem. Então, esse espírito, né, que nós vemos aí, que induziu e diz que Acabe ele ia prevalecer, então ele acreditou. Agora, pois, o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. E aí Acabe, mesmo sabendo, não se humilhou, não fez nada, né? Então, Zedequias, filho de Kenaná, né, Kenaana, chegou e feriu Micaias no queixo, e disse, porque saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. Então tem muitos profetas mentirosos que se acha que é o grandão, mas aquele coitadinho que está lá, Senhor, fala a verdade. E por ele falar a verdade, por ele não massagear o seu ego, só revelar os seus pecados, ele não presta. Profeta que revela pecado, ele não presta. Profeta que revela falcatrua, ele não presta. Profeta que diz que você está errado, ele não presta. Se Deus mostra o seu pecado, ele não presta. Mas, se ele for um profeta que vai massagear o seu ego, é o melhor profeta que tem na igreja. Você está bebendo, fumando, jogando, prostituindo, e ele está assim, Deus está agradando de você. E você vai a mim e fala assim, puxa vida, Deus está agradando de mim, eu bebendo, fumando, jogando, prostituindo, graças a Deus. Então, veja bem, então esses são os profetas mentirosos, a revelação, ela existe. Mas ela existe para quem tem um plano de fidelidade com Cristo, para quem tem uma fidelidade com o rei, né? Então esse profeta foi lá, esse falso profeta, né? Não queria ser envergonhado, foi lá e deu um tapa na face de Micaias, né? E diz, quem ordenou o Senhor passar por cima de mim e falar com você? Então tem muita gente, irmão, que está dentro da igreja, eles precisam se converter, eles precisam ter um convertimento em Cristo Jesus, né? Então, disse Micaia a esse profeta e também a Acabe, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares da câmara, de câmara em câmara para te esconder. Então disse o rei de Israel, né? E Acabe disse assim, tomai a Micaias, né? E tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, né? Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai ele com pão de angústia e a água de amargura, até que eu venha em paz. Então disse Micaias, se tu voltares em paz, o Senhor não
tem falado por mim. Disse mais, ouve povos todos. Então o profeta, quando ele profetiza, ele espera a resposta do Senhor. O verdadeiro profeta é diferente. O profeta que profetiza, ele revela o podre da pessoa. A pessoa vai na igreja, em pecado, prostituindo, bebendo e tal, aquilo outro, ela quer receber dizendo que Jesus está agradando ela. Aí é claro, se o profeta é duro, o profeta não é de Deus, mas se o profeta ele é maleável, ele passa a mão na cabeça, ele apoia o seu pecado, é o melhor profeta. E a carne quer ouvir aquilo, né, irmão? Mas o espírito não, né? Então existem muitas pessoas que vão procurar revelação nas igrejas, certo? E elas se quebram a cara, a vida dela não muda, né? Deus me mostrou que vai te libertar disso, Deus me mostrou que vai libertar daquilo, a macumba tá comendo feia na pessoa, mas ela não tem vida espiritual, ela não vai falar. Ela vai falar que Deus está agradando a pessoa disso, está agradando a pessoa daquilo. Então a revelação mentirosa, ela é enganosa. Então quem engana? O espírito da mentira, espírito do engano que estão dentro da igreja. O espírito do engano que faz milagres mentirosos. Espírito que manifesta, espírito, demônio. Demônios que eles fingem sair no nome de Jesus. Porque uma pessoa pronunciar o nome de Jesus em pecado, expulsando um demônio não sai não, irmão. Ele engana. Ele pode falar assim, opa, tá comigo, ela é mentirosa, tá comigo, então eu vou fingir que eu tô saindo, né? Igual nós vemos um testemunho de um pastor aí que o número dele tinha o número 666 na testa dele, ele tinha uma estrela de Davi na mão, e ele chegava e colocava as mãos, né? E os demônios eram sugados por ali, você entendeu? Mas os demônios não saíam. Ele tirava o demônio da cabeça e jogava no corpo. Tirava um câncer da cabeça e jogava no pé, no joelho. Então, quer dizer, o diabo, irmão, ele não pode trabalhar contra eles, não. Eles trabalham a favor deles mesmos. O diabo é mais unido do que crente dentro da igreja. O diabo e seus demônios são mais unidos do que crente dentro da igreja. Muitas das vezes você fala assim, mas o diabo não tem não tem organização. Quem falou? Eles podem, na reunião deles, gritar e tal, outro, mas eles se entendem, eles não brigam entre eles, não. Os crentes brigam entre eles, né? Eles não brigam entre eles, não. Os demônios, eles brigam contra nós. Ele vem lutar contra nós. Ele quer destruir a gente. Então, Satanás é dessa forma, meu querido. Então, não pensa você, entendeu? Que o diabo, ele vai chegar e vai arrancar aquela enfermidade que está na vida da pessoa. Para a pessoa chegar, ele vai fazer milagre de Deus? Ele não pode fazer milagre. Vamos ver. Veja aí que o diabo é imitador. E é imitador barato. Veja que lá no Egito, ele imitou quando Moisés transformou a vara em serpente. Os magos também imitou, mas só que o diabo tem limite. Chegou no quarto sinal, né? No quarto milagre, né? No quarto sinais, o que aconteceu? Eles mesmos disseram, olha, a partir daqui, ô faraó, nós não podemos ir mais, nosso poder é limitado. Então o diabo, ele tem limite, por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então ele vai até onde ele pode, porque quem é ilimitado na nossa vida é Jesus. Mas tem muitos falsos profetas dentro da igreja, tem muitos falsos profetas que estão revelando coisas que não existem. Deus está me revelando isso, Deus está me revelando aquilo. Deus não revela nada, irmão, sem confirmar. Deus, ele dá som, ele dá visão. Tem muitos vídeos no YouTube aqui que eu vejo, né, sobre o arrebatamento, que eu dou crédito. Mas tem muitos que é mentiroso, é o espírito do engano que está mentindo. Porque a pessoa nem na vida, na presença de Deus está, entendeu? É lógico que Deus usa jumenta, Deus usa muita jumenta. Mas Deus usar 2, 3 jumentas é uma coisa, Deus usar 10 jumentas de vez é suspeita. Então, veja bem, tem muitas pessoas que elas vão para a igreja atrás de revelação. E por ir atrás de revelação tem quebrado a cara. Chega lá aquele pastor, aquela missionária, ou aquela pastora, ou aquele revelador, reveladora, olha para você, você é de um outro ministério que tem comida boa e tal, que o outro fala, Deus está me dizendo que é para você sair de lá. Deus está me dizendo que você vai, que lá não é seu lugar. E você já teve alguma coisa, já viu alguma mentira dessa pessoa manifestando, porque na verdade é só ilusão. Aí você vai falar, Deus já, eu vou embora, eu vou sair mesmo. E quando pensa que não, você está na merda. Você está na bosta, você está atolado até o pescoço, ninguém vai lá te ajudar. Quando você entra em depressão, quando as macumba e a feitiçaria entram na sua vida, você está numa igreja de libertação de tudo mais, o diabo faz de tudo para tirar você, porque usa até mesmo pessoas dentro da tua igreja para levar você para outro lugar. É por isso aí que o Espírito Santo de Deus, ele tem nos alertado que nos últimos dias haverá apostatas da fé, né, comichões como os ouvidos, né, doutores da lei, mercenários, né? Então nós temos que entender que as revelações que tem que vir é do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito não testifica com o seu, não adianta. O Espírito de Deus testifica com outro. Como é que eu sei que a pessoa está revelando de Deus?
Quando, na verdade, o Espírito Santo de Deus testifica comigo. Se ele testifica comigo, eu não vou ser movido pela emoção, vou ser movido pelo Espírito. Então, eu já sei se aquele homem, aquela mulher, então me prova que Deus está te usando, moço. Me prova que Deus está te usando, né? Me prova. Mesmo que você não possa provar aqui agora, entendeu? Eu tô indo para São Paulo, então, semana que vem eu tô voltando, você me diga o que Deus fez comigo lá e eu vou acreditar. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus que opera milagre, é Deus que faz entendimento. Então existe muitos pastores, muitos missionários em cima dos altares que estão prostituindo, bebendo, fumando, jogando e fazendo acontecer para você dar o seu dinheiro lá, para você encher a igreja. Porque a igreja que tem revelação, lota sim, né? Pode ver. Lota sim as pessoas. Não quero dizer que não tem uma igreja que tem revelação. No meu ministério tem revelação. Mas não é todos os dias que Deus dá revelação. Não é toda hora, todo segundo. Se tem 10 pessoas vai lá receber revelação? É suspeita. 10 pessoas, né? Se Deus deu 2 revelações para uma revelação, 2, 3 máximo ali, mas dá, irmão, Deus está me mostrando, agora Deus vai mostrar para você. Agora Deus vai... Não, é criação da carne humana. Deus não faz isso, não. Deus fala tudo bem, Deus fala com a igreja inteira. Mas uma revelação para 10 pessoas, 10 visitantes, sai tudo satisfeito. 20 visitantes, sai tudo com revelação. 30, que as pessoas não querem saber o que você vai dizer. Elas querem saber de uma palavra para confortar, não quer saber se você vai dizer de Deus ou da carne. Essas pessoas que estão no pecado, eu vou dizer uma coisa para você, irmão, presta bem atenção. Eu fui chamado para ir numa casa de um pastor que a igreja dele tinha 100 e poucos membros. A mãe dele que me chamou, os irmãos deles me chamou, foi na minha igreja, me chamou, falei, irmão, mas eu tenho que ir lá, vamos lá, vai lá. Falei, tudo bem, eu vou lá. Cheguei lá, quando eu olhei para o pastor, Jeová me mostrou. Falou, meu filho, ele está com câncer, ele vai morrer porque ele é rebelde. E a macumba e a feitiçaria que foi feita para ele, não vou repreender. Eu olhei e falei para ele, moço, o negócio é o seguinte, o negócio é o seu consertar sua vida com Jesus e mudar sua história. Quem sabe Deus pode ter misericórdia e mudar sua história. Não, mas Deus me disse que eu vou ser curado, Deus me disse que já está entrando na causa. Eu falei, bom, mas o meu Deus está me dizendo que está difícil essa cura sua, viu? Não vai acontecer, não. Aí, vim embora. Aí a mãe dele perguntou para mim, e ela ia direto na igreja nossa, era nos nossos cultos. E a mãe dele perguntou para mim, e aí, pastor, Deus vai curar o meu filho, né? Deus vai curar o meu filhinho amado. Falei, vai não, irmã. Uma que Deus já mostrou para a senhora, ele todo de branco, a senhora viu um monte de gente de branco, e ele chorando, tal, aquilo outro. Então, ele vai morrer. Ele vai morrer, irmã. Não vou dizer mentira para a senhora, não. Ele vai morrer. Se ele morrer com Jesus, amém. O problema é se ele morrer sem Jesus. Aí a irmã ficou com raiva. Tudo bem. Ela veio. Daí 15 dias depois ela morreu. Nunca mais. Até hoje ela não veio na igreja. Eu me lembro que eu estava dentro do meu ministério e chegou uma família e disse, foi lá porque eu trabalho muito com libertação. Tem revelação? Tem. Só que eu sei o que eu entrego, irmão. Eu sei o que é de Deus. No dia eu encher a igreja e todo mundo vai levar revelação, não, porque Deus não revela qualquer um assim, não. Para Deus revelar as pessoas, a pessoa tem que buscar de coração, sair já de casa e falar, Senhor, me revela. Senhor, eu preciso de uma resposta, porque Deus move o íntimo. Agora a pessoa chega aí, revelou, irmão, revela eu aqui, irmão, revela eu aqui. Ah, Deus está me revelando que você está com a saia vermelha. Ué, mas eu estou com a saia vermelha mesmo? Pois é, então. Então, veja bem, aí chegou essas pessoas e disse assim para mim assim, pastor, ora por mim. Aí chegou o marido, chegou a nora, chegou a mulher e chegou uma filha. Tudo bem, irmão, vou orar. Então, orei, algumas caíram endemoniadas, era de outra igreja. Então, levantou, aí eu olhei para a mulher e falei, olha senhora, olhei para o homem e falei, moço, não que eu te chamo você para o meu ministério, nunca chamo ninguém, mas se Deus manda eu tenho que falar. Diz o Senhor que aonde você está, você vai perecer, porque lá não tem a comida que tem a Bíblia. Lá não tem expulsão de demônio, não tem cura, não tem milagre, não tem uma revelação sadia dentro da palavra de Deus, não tem Bíblia, não tem isso, aquilo, outro, então você vai... Jeová me mostrava aqui o teu filho sendo morto. Deus me mostrava aqui que ele foi acusado por 2 policiais. Aí a mãe dele pegou assim, não, pastor, meu Deus do céu, o que foi, irmã?
Tá passando mal? Não. Aconteceu isso terça-feira passada, foi numa sexta que foi. Terça-feira passada aconteceu, 2 policiais acusou meu filho, falando que ele tinha roubado pneu de caminhão pro lado da firma lá. Acusaram ele e agora vai ter o processo tal dia agora. Eu falei, pois é, irmã, mas o Senhor Jesus me mostrou que esses 2 policiais, eles marcaram seu filho de morte. E diz o Senhor, se vocês saírem de lá e virem para cá, vocês vão receber as bênçãos. Seu filho vai viver. Não, eu vou vir. Passou-se 2 meses e pouco, irmão. Passou no Balanço Geral aqui em Minas Gerais. Um evento que foi encontrado 2 homens mortos, amarrados com as mãos para trás e o carro queimado. De noite eu fui saber quem era. O filho desta mulher e o cunhado dela e o cunhado dele. Aí ela voltou depois do velório, 2 meses depois, e disse que se arrependeu, mas não quis saber de Jesus. Nunca mais voltou. A revelação é isso, irmão. Deus falou, tem que provar. Se o profeta falou, tem que cumprir. Se não falou, entendeu? E não cumprir, ele é mentiroso. Agora, é claro que a profecia pode acontecer com 1 dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 meses, 2 anos, 3 anos, né? Então vai acontecer, certo? Então ela vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. O problema é quando Deus não fala, não acontece. Agora, o que é que eu quero dizer aqui? O vídeo está ficando já muito grande, 41 minutos, mas você vai entender. Então, nós vemos aí que, né, Acabe subiu para a guerra, né, e ele morreu. Quem ficou, em quem você acreditaria que era possível mais a carne acreditar? Nos 400? Quase, ou nenhum só? Esse é o problema. Mais vale um com Deus do que 1 milhão sem Deus. Então você tem que crer naquele que paga o preço, jejum, oração, que vigia, que não traz confusão na igreja, aquela que anda bem decentemente, aquele que anda decentemente, aquele que não se mistura na fofoca, aquele que não dá ouvido ao diabo. Então você tem que julgar o profeta, você tem que ver se verdadeiramente ele tem uma vida digna com Deus, se ele tem conhecimento na palavra de Deus, se ele realmente obedece, se ele tem conselhos para os filhos, se ele, o lar dele ou dela, né, eles têm exemplo, né, se ele cuida bem do lar, se ela cuida bem do lar. Então o que acontece? Então aí é lógico, você vai ver, você não vai ter como suspeitar. Então esta é a razão. Então o falso profeta, ele só revela a carne, ele só fala coisa que massageia a carne. Nós vemos essas igrejas hoje aí, todas são assim, a maior parte dela. Tem muitas igrejas que não, tem muitas igrejas que Deus revela mesmo e acontece, mas tem outras que é só baderneira, né? Pessoas que andam prostituindo, bebendo, fumando, jogando e fazendo tudo. Deus mostrou que é uma bênção do capeta, uma bênção do diabo. Agora eu vou dizer uma coisa para você que é homem e mulher de Deus. O Senhor manda dizer o seguinte para você. Aqui eu já estou dizendo que o Senhor manda dizer, porque ele já havia me revelado. Tem uma irmã aqui no canal que pediu para me fazer um vídeo desse, Deus já tinha me dado a mensagem 30 minutos antes, que eu estava com isso no coração para fazer. Então o Senhor Jesus ele manda dizer o seguinte para você, que é vaso de Deus, que jejua, levanta as madrugadas, que ora, que anda com as vestes decentemente, né, que não fala palavrão, que não anda no meio dos ímpios, que não torce para time, futebol, isso, aquilo, outro. O cara, a mulher e o homem que anda na presença de Deus, lendo Bíblia, comendo e bebendo Bíblia. Esse aí tem compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem com ele. Quem não tem com ele, Deus não tem compromisso. Então veja bem, então nós vemos aqui o seguinte, o profeta que é de Deus, né, Deus mostra para ele no profundo. Deus mostra para ele cada vez mais. Naquele íntimo. Uma vez eu estava orando e o Senhor Deus me mostrou. Eu fui falar com a mulher, falou assim, não acredito. Eu falei, pois é, então, Senhor, a mulher não acredita, e agora? Ele falou assim, diz para ela que quando ela comeu aquele arroz tal e tal, no tal lugar, tinha um fiozão de cabelo que ela puxou, ela fez a barraco lá. Quando eu falei isso, a mulher disparou a chorar. Então, veja bem. Então tem muitas outras coisas que Deus tem revelado e tem confirmado. Então a revelação, ela não vem toda hora. Ela vem precisamente quando Deus tem um compromisso de falar com a pessoa. Então Deus quer usar, você quer. Então deixa Deus te usar. Mas tem muita gente que usa Deus. E por usar Deus, acaba se dando nessa. Eu vou te dar um conselho, irmão. Um conselho. O profeta que é de Deus, ele tem que ser sábio. Ele tem que ser sábio. Todo profeta. Deus revela, irmão, tudo para o profeta. Está escrito, Deus revela, ele revela. Lá em Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar o teu servo e aos seus profetas. Então Deus avisa os seus profetas para avisar a igreja. A igreja sem profecia, a igreja sem profeta, a igreja sem línguas estranhas, ela morre. É por isso que tem muitas mortas aí. As igrejas que pregam a verdade, muitas delas estão vazias, né?
e poucas delas têm tido sucesso, porque já vem de anos e anos enchendo ela. Os pinguinhos, vai enchendo. Mas aí são os apurados. Então, pouco joio e muito trigo. Então, veja bem. Então, no entanto, eu quero dar um conselho para os profetas de Deus. Agora eu quero chamar você, ó. Vem cá. Você é profeta de Deus? Você? Isso. Você que Deus usa. Você que sabe que Deus te usa. Eu quero te dar um conselho, porque muitos profetas têm respondido processo. E é de Deus, por causa de falta de vigilância. Preste bem atenção. Se Deus te dá uma revelação, vamos supor, a pessoa chega na igreja. Aí está ali na igreja ali. Chegou na igreja, Deus te mostrou a mulher. Não. Deus mostrou o marido da mulher. Vamos mais preciso. Chegou a mulher na igreja. Aí você põe a mão, Jeová mostra o filme, mostra como o filme a vida da mulher. Tudo. Mostra o nome do macumbeiro, mostra o nome de quem mandou fazer macumba, mostra o nome da amante, mostra o nome de tudo. Aí Deus te mostrou tudo isso para você. Aí você chama a mulher e fala: olha, mulher, Deus me mostrou aqui para dizer para você que o seu marido está te traindo com a Joaquina. Que a Joaquina foi no centro de Umbanda, fez uma macumba e para destruir. E o seu marido já tem caso com ela há 5 anos, está escondido. O seu marido, ele está mentindo? Não. O profeta está mentindo? Não. Mas ele errou. Por quê? Nem tudo que Deus mostra para nós devemos passar para a igreja. Nem tudo que Deus, porque se a gente não vigiar no que a gente vai falar, a gente tem que provar com nossas palavras. E a lei do homem hoje não poupa ninguém, porque hoje calúnia, difamação e injúria é crime. Então, se você é responsável pela sua profecia, pela sua revelação, você tem que responder por ela. Aí você chega e fala: a mulher, nossa, Deus revelou isso? Eu vou chegar na minha casa, eu vou quebrar o pau no meu marido. Eu vou quebrar o pau nele, vou acabar com a vida dele. Aí chega lá, ela já vai chegando, chutando a porta. Começou a confusão pela igreja. Deus é Deus de contenda? O que foi, mulher? Que é isso? Não, porque ela passa a mão no porrete. Vamos agora, você vai me explicar, porque Deus revelou que você está me traindo com a fulana de tal, você está me traindo com ciclana. Eu vou te perguntar uma coisa: quem está traindo, quem está no pecado, vai confessar seu erro? Ele vai negar para ela: não existe isso, a mulher é doida, essa mulher está querendo destruir nosso casamento, isso é coisa do diabo, isso é isso, aquilo outro. Não, eu vou lá, eu vou quebrar o pau neles, eu vou chamar a polícia, eu vou processar. E aí, irmão? Aí o cara vai meio na justiça. E aí você que entregou a revelação, como é que fica? Aí você vai lá, é intimado no juiz. Aí o juiz fala: você disse que ele é calúnia, você levantou e falou que, que ele está traindo a mulher dele. Mostra para mim, onde que está? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Seu Deus revelou? Ai, Jesus que me revelou, foi um maravilhoso. Ô, Jesus, vai me deixar eu agora no apuro aqui? Como é que é, Jesus? Olha pra mim, ai meu Deus do céu, vem cá, desce aqui, me defende. Meu filho, você vai pagar indenização, você vai preso, você vai ficar com processo, vai ser sujo, e você vai querer culpar Deus. Deus vai falar pra você: não me culpe não. Você faz o que eu peço e eu te dou o que você pede. Você pediu pra me revelar, eu te revelei. Mas eu não falei: ó, entrega para fulano isso, entrega para ciclano. Porque tem coisas que nós temos que guardar. Porque se nós falamos, nós vamos destruir um casamento de alguém. Se nós falamos, nós vamos destruir a fé da pessoa. Então, tem coisas que, por exemplo, macumba e feitiçaria, Deus revelou que tem macumba e feitiçaria na vida da mulher. Tudo bem, ó, Deus está me mostrando que fizeram uma macumba para destruir sua vida sentimental. Até aí tudo bem. Deus está me mostrando o nome do macumbeiro. É o Zezão. Tudo bem. Deus está me mostrando o nome de uma mulher que fez a macumba. É Terezinha. Tudo bem. Mas então, fez a macumba para destruir. Ela vai entender o quê? Não, está querendo separar eu e meu marido. Mas ela não tem nada a ver. Até aí tudo bem. Ela vai receber. Vai chegar lá: meu Deus, nós temos que orar para Jesus restaurar meu casamento. É outra história. Mas, camarada, chega, Deus mostrou que o seu marido está traindo com o fulano e tal, aquilo outro. Aí ela chega lá quebrando tudo. Ou então, vice-versa, ao contrário, o homem também chega quebrando a mulher. O homem vai lá e mata a mulher por causa dessa revelação. A mulher mata o marido por causa dessa revelação. Por quê? Aí chama a polícia. Por que você matou fulano? Por que você matou ciclano? Eu fui na igreja, a igreja Pau das Águas. Aonde? Pau das Águas ali. Ali, Pau das Águas, ali, então o homem de Deus, a mulher de Deus me disse que
meu marido tá me traindo, minha mulher tá me traindo. Eu fiquei furioso, eu fiquei revoltado, revoltada, e eu já passei a mão na faca, já passei a mão no revólver, e fui lá e meti na cabeça dele, mas depois que eu vi, me arrependi. Sabe como é que você vai responder, meu querido, na lei do homem? Qual é o autor do crime? A justiça vai fazer de tudo para fazer você virar réu coautor do crime. Incentivou a pessoa a matar a outra. Sabe por quê? Porque você não soube entregar a revelação. Então, tem muito servo de Deus que ele tem que vigiar nessa parte. Destrói casamento porque Deus entrega para ele. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia, a nossa Bíblia, falta pedaço. Pastor, falta história. Nós só temos, digamos, um terço do que Israel liberou para nós. Foi Deus que mandou. Então, a Bíblia completa, para completar a maior Bíblia, ela está lá com Israel, a história sagrada de Israel, os livros das crônicas. Então, Deus falou assim, isso aqui é para o povo gentil, isso aqui é para o meu povo. Então, Israel não fala de jeito nenhum o que está escrito lá para nós. Eles não falam não, certo? Eles não revelam o segredo deles não. Então, só nós sabemos até onde é o limite da adoção para a salvação. Então, eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Preste bem atenção. Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós temos a nossa Bíblia. Então, como Deus deu inteiro para Israel e diz, olha, esse aqui, Israel, é para vocês. Esse aqui você pode liberar para o povo. Deus também ele faz isso com o servo dele. Ele te dá a revelação, ele te mostra. Até a macumba onde está enterrado, você vai lá e desenterra. Outra história. Mas quando você fala que fulano de tal tá traindo você, seu marido tá te traindo, sua esposa tá te traindo, você pega um cara nervoso, quando você vai saber, matou por causa de você, você vai responder por crime. Você vai responder pelo crime. E qual é o crime? É um crime de homicídio. É um crime homicídio doloso. Quando há intenção de matar. Quem matou na mesa do juiz vai levar 10 anos. Quem provocou a sua raiz para a morte ser provocada vai levar 30 anos, porque o coautor paga mais caro do que o autor. Eu conheço a lei de lei e a lei é assim. Então nós temos que ser o quê? Sábio. Deus te deu uma revelação, retenha parte dos mais perigos para você. E depois que acontecer, vamos supor, Deus está me mostrando que fulano de tal, né, ele quer te matar. Então é o seguinte, minha filha, vigia porque o diabo armou um laço de morte dentro do seu lar. É outra história. Ah não, fulano de tal tá com a faca e ele vai te matar debaixo da sua cama. Não é assim, tem que ser sábio e entregar. Tem que fazer a pessoa entender sem envolver os casos. Eu, graças a Deus, nunca fui chamado em lei para responder por uma revelação. E olha que Deus tem me usado muito nessa área de revelação. Né? Muitas pessoas me ligam, pastor, Deus mostrou alguma coisa, mostrou isso. Deus mostrou... Não mostrou, não vou te falar que não mostrou nada. É o contrário, eu que falo, Deus não mostrou nada aí para mim, não, irmã? Porque para mim aqui, para você não mostrou, não. Então, veja bem. Então a pessoa vai o quê? Provocar uma confusão. Vai lá, vai provocar uma confusão. Então nem tudo nós devemos entregar. Deus dá tudo para nós, 100%. Mas ele fala, eu quero que você entregue 10%. 90% é só para você ter certeza. Fica para você. Então você não vai... Ah, Deus está me revelando que a mulher ali pensou em matar. Aí outra coisa, se matar em suicidar. Outra coisa, se ele te revelou, você pode falar, você aí, ó, você que tentou se matar, vem cá. Não sei o que, quando pensa que não, o pombageiro já pega, já aconteceu isso comigo. Então, a gente tem que ser sábio para entregar as revelações. A gente tem que ser sábio. O profeta de Deus, ele também tem que ser sábio, porque senão ele vai armar uma arapuca. E qual é? Porque o diabo tá com raiva, tá com ira. Porque Deus está usando ele para desfazer os trabalhos de bruxaria na vida das pessoas. Deus está usando ela para desfazer os trabalhos de bruxaria. Deus está usando porque tirou muitas pessoas da garra dele. As revelações têm ajudado muitas pessoas a se colocar, porque as revelações não podem cessar, mas as revelações reais. Então, irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você precisa verdadeiramente de chegar e buscar do Senhor aonde existe a verdade. O verdadeiro profeta, ele não se entrega para a mentira. Né? Não seja os 400 profetas de Acabe, ou quase, né? Mas seja o profeta Micaias. Se Deus te mandou falar
forte, tocar na ferida, toque, né? Se a pessoa tá bebendo, fumando, jogando e Deus te mostrou, fala com ele, Deus não tá agradando de você não, você vai pro inferno por causa disso, isso, aquilo outro, se não converter. A palavra é dura, Micaia disse, se você for, você vai morrer. E daí? Seja o Micaia da vida. Hoje, no dia que nós estamos vivendo, sejamos o Micaia, sejamos o profeta Elias, que ia lá e falava para Acabe, ia lá e falava para Jezabel, né? Seja um profeta de honra, seja um profeta que o povo coloca fé, seja um profeta que não alise o pecado, seja um profeta que diga o que Deus te mandou, não o que o homem quer, né? Não deixa, ou seja, deixa Deus te usar, não é você que tem que usar Deus, certo? Então, tudo tem um limite. Tem gente que é usado também, né? Até um limite, e dali pra frente ele usa carne. Ele chega e começa a falar um monte de asneira. E tal, que Deus agora tá dizendo pra fulano. Deus acabou ali, acabou. E vou dizer uma coisa, meu irmão. Profeta que é profeta, ele tem poder, certo? Deus, quando ele usa o profeta, ele tem poder. Nós podemos ver aí, né, muitos profetas cheios da unção e do poder, e Deus cumprindo até hoje nossas vidas. Não quer dizer que Deus não vai cumprir a profecia. Se Deus mostrou para você, cedo ou tarde ele vai cumprir, porque as profecias do santo de Deus tem que cumprir. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem que aprender uma coisa, né? Falar só a verdade. Não invente. Se Deus não te revelou, não fale nada. Se Deus te revelou, fale. Mas tenha cuidado no que você entrega. Tanto pode ser até para o seu pastor. Deus mandou eu falar, vou falar pro pastor e acabou. Minha irmã, ele é o pastor, mas você tem que ter sabedoria para falar, certo? Você tem que chegar para ele e dizer direito, porque provavelmente ele não vai nem te dar ouvido, né? Então você tem que chegar e falar. Agora, se Deus chegar e falar assim, vai, fala diretamente o que eu tô mandando, é outra história. Mas quando Deus revela a você, Deus me revelou que o fulano tá assim. Deus me revelou que o diácono tá assim. Deus me revelou que o fulano tá assim. Aí você vai falar, certo? Ó, estou falando que vai acontecer isso e isso aqui, e se não mudar, vai acontecer. Aí você já adiantou, então você tem que antecipar a sua profecia, a sua revelação, para que quando aconteça, aquelas pessoas creiam em você. E aí você vai ter mais crédito, porque o profeta mentiroso não acontece nada, e continua profetizando e enchendo a igreja. Mas aonde prega a verdade, a profecia da verdade, só anda vazio, porque o povo não quer correção. E Deus corrige aquele que ele ama, Deus açoita aquele que ele ama. Então a pessoa vem do pecado, né? Vem da bruxaria, vem disso, aquilo outro, e quer ouvir que Jesus está agradando dele, agradando de mim. Agradando de quem anda na presença dele, não daquele salafrário bandido, certo? Então ele está em pecado, está destruindo almas, está em fornicação com fulano e ciclana. Deus está agradando de você? Tá nada, rapaz. Vai até no centro de macumba, né? Vai destruir o crente feiticeiro. Está desejando mal 24 horas para as pessoas. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, né? Vigia nas revelações, vigia no que você vai falar, porque mede as suas palavras, Deus te usa, amém? Então, o que é para falar, fale, mas o que é para reter, retenha. Meça as consequências, porque hoje no nosso Brasil você responde por qualquer coisa, viu? Tá? Então você responde por muitos artigos aí que o diabo tem criado contra o crente. Então você fala e não prova, você de caluniador você passa, de acusador você passa a ser o quê? O caluniador, né? Ou seja, você passa a ser como diz assim, a vítima, você vai falar com a vítima, né? Você é a vítima, então você vai falar com a pessoa é o culpado, então o culpado passa a ser a vítima e você passa a ser o culpado, né? Porque você não provou, você não mostrou. E o homem da lei não quer saber. Aí se Deus te mandou, se Deus falou com você, então manda ele descer aqui, fala com a gente. Se ele descer aqui e provar, aí beleza. Você vai provar? Você acha que Deus vai descer do céu e vai vir cá resolver seu problema? Você vai puxar em cadeia, meu querido. E você vai ter um tempão lá dentro para evangelizar, viu? Então você vigia de verdade, ora, jejua, consagra, fala, Jesus, aquilo que eu posso entregar, eu entrego, aquilo que eu não posso entregar, eu vou ficar calado, né? Então não entregue o que não pode. Deus te mostrou lá que fulano, ciclano, beltrano, e você vai ver um fuzuê que vai destruir, não ore, né? Entregue o mínimo. Gente, vamos vigiar, Deus mostrou uma grande confusão, mas não cita talvez nem nome, saiba entregar. Eles vão entender, as pessoas que vão receber aquela profecia vão saber que é para eles. Aquela revelação vão saber que é para eles. Então o que eu quero dizer para você, neste momento, é que vigia, né? Então tem os profetas de Baal e o Micaia. Quem você é? Micaia ou Acabe? Micaia ou os profetas de Baal? Qual profeta você é?
né? Então eu quero aqui agradecer a vocês. Esse vídeo aí vai parar com 1 minuto. Inscreva no meu canal, né? Divulgue, né? Compartilhe esse vídeo, né? Vai compartilhando, inscreva no canal e aqui embaixo no PC, do lado de cá, no celular, tá? Então, eu quero aqui desde já agradecer pela paciência. Vamos agora completar 1 hora e eu vou agora gravar um outro vídeo que é muito importante para pôr no canal. E qualquer coisa, deixa os seus comentários. Se for comentários construtivos, estarei respondendo. Mas se for aqueles que não são, eu estarei excluindo e não vou responder. Fica na paz, a paz do Senhor a todos e até a próxima.